E, ô Anderson, uma coisa que eu tenho usado um termo com bastante frequência que chama autorresponsabilidade radical. E o radical tem um pouco dessa questão de ser radical, como todo mundo imagina, né? Uma responsabilidade muito exacerbada, mas tem um contexto também de ser autorresponsabilidade na raiz. Então, você é responsável por você. E ninguém mais é responsável por você. Você é responsável por você. Como é que você vê assim, né? Então, legal, o cara está no ambiente do trabalho, que é um ambiente que tem baixa segurança psicológica, eu entendo que ele pode ter todos esses vieses. Qual é a responsabilidade desta pessoa conseguir perceber este ambiente e se posicionar de maneira a, por exemplo, trocar de emprego, uma vez que ele está vendo que ele está sendo exposto à saúde, a uma não saúde mental, vamos dizer assim. Né? Porque imagina o seguinte, se eu vou trabalhar todo dia eu perco um pedaço do meu dedo, uma hora eu vou falar, cara, eu vou parar de trabalhar aqui porque está cortando meu dedo. Mas na saúde psicológica parece que é a história da rã na panela, né? Você liga a panela, coloca o sapo lá dentro, ele vai morrendo aos poucos que ele não vê a água esquentar. Como é que você vê essa questão da autorresponsabilidade do próprio ser se perceber, cara, talvez eu esteja adoecendo. Eventualmente tentar mudar o contexto, mas se não conseguir, porque às vezes o ambiente, às vezes não, o ambiente na maioria das vezes é mais forte que nós, e ele então se decidir mover para outro lugar em que ele tenha saúde, possa ter saúde mental. Vamos lá, eu vou dizer para você que assim, do que eu entendo quando a gente fala de autorresponsabilidade, especificamente essa radical, é que a gente tem que pensar que ela funcionaria se a gente tivesse igualdade total de premissas sistêmicas para esses indivíduos. Então, se você tem um sistema onde você está inserido que te dá o suporte necessário para a totalidade das suas necessidades, vamos dizer assim, em relação à sua entrega, você consegue ser autorresponsável radical. Tá? E do lado de outros autorresponsáveis radicais. Que talvez seja o caso do Google. No caso da experimento veja bem, eu não acredito que exista esse ambiente. Entendi. Porque, e essa visão, ela tende a ignorar uma série de conceitos de sociocracia, de teoria sistêmica, que vão já mostrando para a gente que o contexto é tão determinante ao comportamento do indivíduo quanto o interesse do indivíduo. Mas, inclusive, a gente vai perceber, por exemplo, que as pessoas mais razoáveis não resistem a sistemas ruins. Então, o que eu só para completar isso que você está falando é que, assim, eu acho que é um equilíbrio que precisa haver entre essas coisas. Porque, veja bem, a própria pesquisa da EME mostra que pessoas diante do risco de morte, elas optam pelo silêncio e pela preservação da reputação por medo da retaliação. Isso é a evidência muito concreta de que o contexto ele pode ser muito mais poderoso do que a minha maior vontade de ser autorresponsável radical. Você Perfeito. Entende? Eu acho que ele é muito mais. Eu acho que sempre é muito mais. A questão, cara, é qual é o meu grau de autorresponsabilidade de me manter nesse contexto? Porque quando eu fico inserido nesse contexto, eu também ganho alguma coisa. Eu concordo com você, concordo. Que eu vou dizer, cara, eu tô nesse contexto que tem, vamos chamar que é um contexto de baixa segurança psicológica, a ponto de eu não informar o médico que ele tá fazendo algo errado, e, cara, uma pessoa vai morrer porque eu não me sinto seguro de dizer, cara, você tá fazendo a coisa errada, ou o piloto do avião. E aí, qual é o ganho que eventualmente eu posso ter me mantendo nesse contexto por 10 anos, por exemplo. E aí que eu provoco a autorresponsabilidade, não de ele mudar o ambiente, que eu entendo, cara, não vai ter força. Mas, cara, então busque outro ambiente, que talvez vai ter os seus problemas sociocráticos, vamos dizer assim, mas, cara, é uma opção de você também se perceber como um agente ou um protagonista da sua história que está sendo determinado por um ambiente que talvez não é onde você gostaria. Será que isso seria falta de consciência, como eu falei do sapo, né? Ou será que, enfim, onde é que será que está esse lugar da opção do cara dizer, cara, eu não vou trabalhar aqui, como você disse, pessoas mais razoáveis não vão se submeter a isso. Eu vejo, vou separar minha fala por duas óticas, assim, porque eu sou um especialista em desenvolvimento organizacional, então a minha ótica, ela tende a partir antes do olhar do sistema organizacional até chegar no indivíduo. Tá, ou seja, você olha pelo olhar de qual a responsabilidade da organização para que ela possa ter não só responsabilidade, mas no sentido assim, qual é o contexto, qual é o factual dessa história. E tem o olhar do indivíduo, vamos pensar assim. Pelo olhar da organização, a gente vai sempre fazer esse olhar assim, quais são as variáveis que se correlacionam e inclusive tridimensionalmente, vamos dizer assim, na linha do tempo, para produzir cenários que permitem aos indivíduos a terem cada um sua deliberalidade de comportamento que vai depender da sua própria perspectiva individual, a tal da autorresponsabilidade.
Ainda assim, quando eu olho para o lado do indivíduo, cara, realmente você está correto, a gente precisa conseguir cada vez mais a instrumentalizar as pessoas para que não só elas tenham a capacidade de perceber-se nesses sistemas tóxicos, mas que elas tenham também a possibilidade de sair deles. Porque, na minha visão, se você tem um indivíduo que consegue ter uma estrutura, um estofo para ele tomar uma decisão como essa, ele começa. E aí ele é convidado a olhar por outra ótica, ele começa a perceber como ele está enveredado num sistema e que, obviamente, ninguém é vítima ou vilão. Todo mundo é as duas coisas simultaneamente. Mas nesse contexto que você está falando, quantas vezes eu já fiz, por exemplo, conversas com lideranças de organizações que tinham a visão de que não estava bom, mas que não podiam sair. Eu não tenho grana para bancar essa saída, eu não consigo achar outra coisa. E aí, à medida que vai passando, às vezes as pessoas, psicologicamente, esses ambientes tendem também a fazer a autopercepção de valor das pessoas reduzir. Sim. E aí eu começo a não me achar bom o suficiente, eu mereço isso mesmo e tal. Então, assim, eu vou sempre trazer esses elementos adicionais para a gente entender o nível de complexidade Com que certeza. um indivíduo tomar a decisão de sair de um ambiente tóxico, assim como de uma relação tóxica. Agora, a gente precisa ter um trabalho de conscientizar as pessoas e dar para elas a capacidade de fazer essas decisões, porque cada vez mais, e apenas assim, é que a gente vai conseguir reduzir os ambientes que se valem disso. Porque os ambientes organizacionais que ainda se valem desse tipo de jeito de funcionar, eles só funcionam assim porque as pessoas não têm escolha. Sim. De pronto, com consciência e com capacidades, ninguém escolheria se manter num ambiente desse. As pessoas ficam porque não tem... Você trouxe acho que duas questões que eu queria colocar mais um pouco de tempero aí. Uma delas foi, cara, ninguém é vilão ou herói, né? Você é as duas coisas, é um sistema, né? Então, hora você é vilão, hora você é herói. Tem quando eu falo de autorresponsabilidade, eu trago um negócio que chama Triângulo do Drama, de um cara que chama Stephen Karpman, de 1968. E aí ele fala que nesse triângulo existe um vilão, existe uma vítima e existe um herói. Então, a vítima, vamos dizer que eu me coloco na posição de vítima, eu vou dizer, cara, meu chefe sempre fala para eu fazer tal coisa. Então, eu estou sempre colocando a culpa numa terceira coisa. No caso de vendas, o cara fala, mas o dólar aumentou. Fala, então você é uma vítima porque você não conseguiu bater sua meta porque o dólar aumentou. E na outra ponta desse triângulo tem um herói, que é sempre uma outra pessoa do sistema que vai dizer, pô, coitadinho de você, né? Pô, realmente... Deixa eu te ajudar, Deixa eu te ajudar. E aí o herói cresce nisso. Né? E nesse triângulo a gente é vítima, herói e vilão ao mesmo tempo. Quer dizer, cada hora a gente está numa posição, às vezes a gente estaciona uma e estaciona outra. E eu achei muito legal isso porque para mim ficou muito clara essa posição. E o que me provoca, né, nesse lugar da autorresponsabilidade radical é o quanto a pessoa tem, eu trago a palavra que você trouxe, a consciência de que ele está fazendo parte desse triângulo do drama, sem culpabilizar nenhuma das pontas, porque todas elas estão dentro de um sistema, e o quanto ele consegue perceber que ele poderia ter uma opção de fazer de outro jeito. E, além disso, num outro olhar de consciência, o quanto eu ganho e o quanto eu perco. Sim. Né? Porque, teoricamente, nos comportamentos você nunca perde nada. Você sempre ganha e perde alguma coisa. Então, qual será que é o ganho desse cara dentro de um sistema desse?